3. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 25. As crianças até 10 anos. É isso? As crianças vão subir. As crianças aí podem subir. E isso devagar. Vai ter um momento especial para ela. A continuidade do culto para elas. Isso. Bênção. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Aqui em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 23. Você vai abrir a sua Bíblia, manter ela aberta, para que nós possamos aqui caminhar um pouquinho com aquilo que Deus preparou para os nossos corações nessa noite. Como estão as suas expectativas diante de Deus? Boas. Como estão as suas expectativas para este ano 2026 ainda? Eu espero que sejam grandes expectativas quanto ao que Deus está para fazer. O texto em questão inicia-se assim. Acompanhe aí na Bíblia, na sua palavra, na sua Bíblia em mãos, ou aqui na projeção. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Poderia orar agora e pedir para que Deus continuasse ministrando o seu coração. Então feche seus olhos, fale com o Senhor por alguns instantes, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, por este culto, obrigado por esse momento. Agora estamos diante da sua majestosa e poderosa palavra e queremos ouvir a tua voz, queremos ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Tudo que fizemos aqui tem um objetivo, o Senhor. Mostramos aqui também a nossa dependência de Ti. E nos curvamos aos escritos sagrados. E pedimos que o Senhor, Deus, trate com cada um de nós. Venha, ó Deus, sobre cada particularidade. E na nossa igreja, ó Deus, o Senhor possa também se mover. Tratando na nossa unidade. Falando conosco. Em áreas, em questões que precisam ser tratadas. Que o Senhor seja exaltado neste lugar e o seu nome glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu acredito que normalmente nós iniciamos o ano com muito entusiasmo. Nós iniciamos o ano cheio de projetos, cheio de planos. E nós trabalhamos, torcemos, oramos. Colocamos diante de Deus na expectativa de que tudo dê certo. Nós queremos realizar muitas coisas. E durante o ano nós criamos um trilho. Nós caminhamos por um processo. Visando aquilo que nós colocamos diante de Deus. Aquilo que nós planejamos. Aquilo que nós arquitetamos. Esperando ver aquilo se concretizar. Se realizar no decorrer dos dias. Eu não sei quais foram os planos que você colocou no início do ano 2026. Quais foram os seus projetos. Eu espero que Deus já tenha realizado alguns deles. Ou todos, quem sabe. Mas é fato que já passamos um pouco mais da metade do ano. E é possível que você também se encontre ou se sinta muito exausto. Há quem tenha acabado de sair de férias e ainda assim já se vê cansado, afadigado, esperando os próximos dias de descanso.
A verdade, irmãos, é que todos nós enfrentamos momentos em que parece que a nossa energia se esvai. Parece que somos afetados por uma letargia tão grave e tão profunda que nós perdemos os nossos sonhos, esquecemos dos nossos projetos, somos afetados por desânimo. Quando nós nos dedicamos a algo, quando nós nos empenhamos em um projeto, e aquilo não se realiza, não se concretiza da forma que nós esperamos, isso adormece a nossa alma, afeta os nossos corações e nos deixa muito triste. Aos poucos o desânimo ele se espalha e aí afeta no trabalho, afeta dentro de casa, no ambiente familiar, afeta o nosso relacionamento com Cristo, afeta o nosso relacionamento com a igreja do Senhor Jesus, afeta até nós com nós mesmos. Há pessoas que elas estão assim, tão cansadas de si mesmas. Elas sabotaram ou se auto-sabotaram e agora ela vive nessa situação, carregando um desânimo crônico e profundo na alma. Às vezes nós nos vemos presos em nossos dilemas, na rotina. E uma rotina de desânimo, falta de direção, que achamos impossível sair de lá. Ou às vezes passamos por uma situação que o golpe ele é tão violento, ele nos atinge e atinge a nossa alma de forma tão violenta, que para se levantar de novo, na nossa percepção parece ser impossível. A verdadeira motivação, ela não nasce de circunstâncias. Ela não nasce daquilo que está ao nosso redor. Ela não é conquistada na nossa própria independência. Lembremos aqui do que diz Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia ao Senhor de todo coração e não se estribes ou não se apoie no seu próprio entendimento. Em vez de tentar resolver tudo na força do nosso próprio braço, por nossa própria conta, nós somos convidados a confiar e descansar em Deus. O processo às vezes pode parecer lento, mas é nesse tempo de espera que o Senhor começa a trabalhar em nós, nos moldando para o que está por vir. E eu creio que Deus está trabalhando na vida dos seus. A vida ela é cheia de incertezas. Nós vamos passar por ansiedades, dificuldades, lutas, desafios que são reais. E nessas horas o que nós precisamos é justamente isso aqui: confiar no Senhor Jesus, pois isso será vital. Lembra de José? Vendido como escravo, acusado injustamente de assédio e preso por anos, mas ainda assim ele manteve a sua fé e no tempo certo ele viu a mão de Deus agir. Isso nos ensina, irmãos, que nos altos e baixos das nossas vidas há um propósito relevante. No altos e baixos das nossas vidas há um propósito em andamento. Nos altos e baixos das nossas vidas, Deus está nos conduzindo para algo maior do que nós imaginamos. Confiar em Deus é abrir mão do medo, da preocupação, é repousar na certeza de que Ele verdadeiramente está no controle. É ter a convicção de que a sua palavra é verdadeira e de que suas promessas jamais falham. Quando nós olhamos para Isaías, nós encontramos um Deus que dá força ao cansado. Um Deus que restitui a força, o ânimo daquele que já não tem mais nenhum vigor.
No Salmo 28, diante das nossas vulnerabilidades, agora Ele se torna a nossa força e o nosso escudo. E lá em 2 Coríntios capítulo 12, por amor a Cristo, nós podemos ter agora prazer nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas injúrias, nas injustiças que sofremos, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Portanto, não perca o entusiasmo em Jesus. Creia, confia, espera, descansa nele. Fortaleça o seu coração no Senhor e na força do seu poder. Confiar em Deus é entregar o controle nas mãos dele e entender que o seu plano é sempre melhor. Agora, observe o nosso texto. Paulo escreveu essa carta aos Colossenses para falar da supremacia e da suficiência do Senhor Jesus. E essa passagem que nós acabamos de ler deixa claro que o Senhor nos vocacionou ao trabalho. Ou seja, todas as tarefas que nós fazemos, que realizamos, elas são como um ato de louvor e serviço a Deus. Tudo. Existe uma onda dentro da igreja de chamar os cristãos de voluntários. Eu entendo a dinâmica, mas eu tenho uma ressalva. Nós não somos simples voluntários. Nós somos servos. Nós somos trabalhadores da seara de Deus. E estamos aqui para servir e com os nossos atos louvar aquele que nos comissionou para trabalhar na sua seara. Quando nós andamos nessa perspectiva, irmãos, o tédio, a apatia, o desânimo, eles são dissipados. Nós notamos que aqui revela-se o caminho para superar a falta de motivação, superar a falta de ânimo e encontrar o verdadeiro renovo no Senhor. E com essa palavra de hoje eu quero trazer aqui algumas ações que nós devemos ter para que nós possamos mudar a estação que nós estamos vivendo. Se estou desanimado, eu preciso de mais ânimo. Se eu já estou animado, eu vou ficar mais animado ainda. E a primeira ação que ele nos mostra aqui é um coração em sua totalidade para o Senhor. Um coração renovado no Senhor. O versículo 23, nós encontramos essa verdade. Olha o que diz a primeira parte. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Fazei de todo o coração. Deus é o nosso mentor. E Ele nos desafia a enxergar a vida de forma diferente. O Senhor Jesus, Ele nos mostra que cada ação que temos, ela ganha um propósito quando nós nos direcionamos para a glória do nosso Deus. E isso produz e vai nutrir algo diferente dentro de nós. Quando nós nos comprometemos em fazer tudo para o Senhor, com toda intensidade, com o nosso ser, nós temos os nossos corações renovados, aquecidos, fortalecidos nele. Fazei tudo de todo o coração aqui é com singeleza de coração, é fazer tudo com um propósito. Qual é o propósito pelo qual você está aqui? É para ver alguém? É para sinalizar para a liderança? É para poder apenas fugir da sua realidade de dentro da sua casa? Não! Nós estamos aqui para agradar a Deus. E esse é o objetivo pelo qual nós nos movemos com todo o nosso coração em todas as coisas. Convém que por causa de Cristo nós façamos o nosso melhor em tudo. O segredo para vencer essa falta de motivação é entender justamente isso, irmãos. Que até as menores tarefas que nós realizamos, ela tem um valor diante de Deus. Olha, nada do que você faz passa desapercebido. Deus vê tudo. É por isso que nós precisamos fazer tudo para a sua glória.
para exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e expandir o reino de Deus. Em cada projeto em que nós colocamos as mãos, devemos dar o nosso melhor, consciente de que estamos servindo a Ele. O rei Ezequias, ele propôs agradar ao Senhor. E lá em 2 Crônicas, capítulo 31, a partir do versículo 20, diz assim: fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa do Senhor, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, de todo o coração, o fez e prosperou. Irmãos, era o rei de Israel. Tinha muitos motivos para estar desanimado, diante dos desafios que enfrentava. Sofria oposição. Facilmente poderia estar abatido pelas circunstâncias em que ele estava vivendo com o povo. Contudo, ele manteve o foco, sabendo que tudo que ele estava fazendo era para alguém maior do que ele. E sabe qual é o resultado? Ele teve êxito. Ele prosperou. Quer prosperar? Quer ter sucesso? Faça para a glória de Deus. Faça para agradar ao Senhor. Não tem como dar errado. Não tem como não dar certo se nós fazemos dessa forma. O Senhor Jesus, Ele aquece os nossos corações quando nós buscamos agradar a Ele. O Senhor Jesus, Ele nos leva a um nível de ânimo maior quando nós buscamos apontar para Ele com as nossas atitudes. Nós estamos vivendo dias de pouco otimismo, marcados pela falta de esperança, pela falta de ânimo e motivação em tudo que fazemos, seja no trabalho, na igreja, no lar, seja para servir. As pessoas estão verdadeiramente desanimadas. Geralmente pessoas desanimadas, elas perdem a consciência ou não têm o conhecimento de que tudo que faz deve apontar para Cristo. No entanto, irmãos, quando nós fazemos o nosso melhor e entregamos cada tarefa ao Senhor Jesus, nós encontramos nele a força necessária que precisamos. Quando entregamos o nosso melhor a Jesus, nós somos renovados. Ele tem renovo para você nesta caminhada. Dê o seu melhor onde você está plantado. Estaremos livres do cansaço, das tentativas de desânimos que virão sobre nós. Mas nós teremos a possibilidade de encontrar renovo diariamente nele. Hoje é um dia de renovo no Senhor. De todo o coração nos acheguemos a Ele, buscando esse fortalecimento. Segunda ação. Além de ter o nosso coração totalmente voltado para o Senhor, nós precisamos também ter um coração sem expectativa nos homens. A continuidade do versículo 23, do versículo 24, observe aí, diz assim: fazei tudo de todo o coração, como para o Senhor e não para... cientes de que o que recebereis do Senhor... de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, que estais servindo. Paulo está alertando os colossenses aqui, dizendo o seguinte: olha, escuta, vocês não podem esperar nada dos homens. Na realidade, o seu serviço, suas ações, elas são prestadas não somente aos homens, elas são prestadas principalmente a Cristo, ao Senhor Jesus. Eu fui procurar nos comentários bíblicos e há muita discussão sobre o que é a recompensa, o que é essa herança. Mas me chamou a atenção. A recompensa aqui da herança, segundo esse comentarista, é que nós seremos aprovados. Nós seremos aprovados. Sabe, irmãos, se a recompensa não for aqui agora, se não for em um futuro próximo, podemos ter a certeza que receberemos a promessa na eternidade.
Sempre sairemos ganhando. Sempre sairemos ganhando em qualquer situação em que nós formos rejeitados pelos homens e que nós formos aprovados por Deus. Sempre sairemos ganhando como buscar agradar a Deus além dos homens. Sempre sairemos ganhando. A verdade é que tudo que eu e você, tudo que nós fazemos, seja na família, no trabalho, na igreja, se for feito com fidelidade, ela torna-se um ato de serviço ao próprio Cristo. E a promessa para mim e para nós é certa: o Senhor não deixará nenhum esforço passar despercebido. Há uma recompensa de Deus para nós. Ele nos garante isso, nos garante a sua presença, a sua bênção, a recompensa eterna. É a recompensa do Senhor para nossas vidas. O Senhor Jesus nos recompensará de tudo que nós fizermos para Ele. Ninguém gosta de ficar devendo. Pelo menos as pessoas direitas. Existem os veacos, não é? Mas o crente sério, ele não gosta de ficar devendo. Ele quer pagar a sua dívida. Não fica devendo nada a ninguém. Quando nós emprestamos ou quando nós pedimos emprestado dinheiro, nós queremos devolver aquele valor. Quando nós pedimos ao banco, o que acontece? Nós pagamos um valor mais alto por causa dos juros. Não é isso? Lá em Provérbios diz que quem dá ao pobre, quem se compadece do pobre, empresta a Deus. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não vai ficar devendo nada para mim nem para você. Tudo que nós fizermos, todos os nossos atos, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós estamos realizando para Ele, Ele recompensará no seu tempo. Lembre-se disso, irmãos. Mas tem um detalhe importante aqui que o texto nos diz dentro desse ponto. Eu acredito que a maior parte das nossas obras, das nossas ações, os gestos de bondades que nós realizamos, eles não são vistos pelos homens. E muitas vezes eles não são nem mesmo recompensados. Mas se nós compreendemos a verdade daquilo que o apóstolo estava falando para nós aqui, nós vamos nos libertar da expectativa de sermos reconhecidos pelos homens. Se a honra vier, se a gratidão vier, louvado seja o Senhor. Mas não viva esperando o reconhecimento das pessoas, nem mesmo daqueles que estão dentro da nossa própria casa. Meus pais já morreram há algum tempo. O meu pai há 4 anos atrás aproximadamente. Eu sou muito grato pela vida dos meus pais. Eu lembro de ter dito ao meu pai que eu amava por algumas vezes. Mas uma das coisas que eu estava pensando é se eu já havia agradecido pela paternidade dele sobre a minha vida, pelo cuidado dele sobre a minha vida. Irmãos, nós não vamos, muitas das vezes, receber a honra que deveríamos receber no meio dos homens. Mas Deus nunca esquece dos seus. Deus não esquece da sua disposição em servir na sua casa. Deus não esquece da sua atenção ao irmão. Deus não esquece das suas ações de bondade para com o necessitado. Deus não esquece dos seus serviços prestados à igreja do Senhor. Deus não esquece aquilo que você faz para Ele. Deus não esquece qualquer que seja a mínima ação que você tenha realizado para a glória dEle, para o serviço dEle, na casa dEle, ou para qualquer outra pessoa. E Ele retribuirá o seu tempo. Mas para que nossos corações não sejam tomados por desânimo, nós não vamos criar expectativas nos homens. Nada do que você faz em segredo escapa dos olhos de Deus.
pode escapar dos olhos dos homens, de Deus jamais. Terceira e última ação. Além de um coração totalmente do Senhor, de um coração que não tem expectativa nos homens, precisamos também de um coração andando em justiça. Versículo 25. Diz assim o versículo: pois aquele que faz a injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. O que é que Paulo está nos dizendo? Saiba que tudo que você fizer será recompensado, é bem verdade, de acordo com a sua semeadura. Quem faz o mal receberá o castigo do Senhor. Quem comete injustiça pagará pela injustiça que cometeu. Deus retribuirá a cada um sem favoritismo. Mas o contrário também é verdadeiro. Quem semeia o bem, colherá a justiça e a recompensa do Senhor. O foco desse texto, irmãos, se você caminhar para o contexto acima, você vai ver que está entre os servos e os senhores. Está alertando, exortando ambos a agirem com justiça e integridade. No entanto, eu entendo que essa máxima, ela deve ser aplicada a todas as nossas relações. Porque o apóstolo aqui, ele estabelece uma crescente. E ele inicia o parágrafo falando sobre o lar, o convívio entre esposo, esposa e filhos. E depois ele alcança o ambiente de trabalho. Isso demonstra que o evangelho que nós vivemos, o evangelho que é apresentado aqui, ele nos foi dado para impactar todas as relações, a começar da nossa própria casa. Existem pessoas que são tão egoístas, tão ácidas, que elas não se importam com o próximo. Em alguns casos, elas provocam os problemas dentro da sua casa de forma intencional. Elas usam de mentiras, de chantagem, menos com integridade e justiça. São pessoas que não preservam a paz, a harmonia do lar. São cheias de queixas, egocêntricas, tornam-se verdadeiras tempestades na família. Não tem aquele que quando chega todo mundo, chegou o problema. Tem pessoas que são assim. Quando algo sai de errado, sai desconforme dela, o que deveria ser um refúgio de paz se torna um inferno dentro do lar. São pessoas que estão doentes na alma e acabam adoecendo outros também. Geram estragos em todos os ambientes que passam. Não tem um coração íntegro e justo. E por isso essas pessoas vivem automaticamente desanimadas, sem vigor. Só tem força para o mal. Para a gente manter o nosso coração revigorado, renovado, fortalecido no Senhor, nós precisamos nutrir essa integridade e justiça dentro de nós. E aí, um coração justo, ele age diferente dessa pessoa. Ela não culpa os outros, ela assume os seus erros, ela busca conserto, acerto dentro da sua casa. Ela entende como está a sua alma diante de Deus. Ela age com um coração justo, íntegro, assume sua culpa e busca restauração. Andar em justiça e integridade é buscar conserto constantemente. É sempre estar procurando melhorar e fazer o melhor. É fazer o bem a todos, sem olhar a quem. Principalmente o da nossa própria casa. Pois bem, meus queridos, nós tomamos essas ações para vencer a motivação, para vencer a desmotivação e para que nós sejamos motivados, fortalecidos no Senhor.
Há muitas pessoas dizendo que na Bíblia nós temos um não temas para cada dia do ano. Vocês já viram isso? Já ouviram? Eu não sei quem contou. Eu até acredito que nós temos um não temas para cada dia do ano. É bem verdade. Pode ser, com as suas derivações, nós encontremos um não temas para cada dia do ano. Eu não fui contar. Mas, irmãos, nós não precisamos de um não temas a cada dia do ano. Nós precisamos um não temas do Senhor nas nossas vidas, para uma vida inteira, e será o suficiente. Basta um não temas de Deus, para que nós venhamos ser renovados. Basta um não temas para que nós possamos ser aquecidos. Basta um não temas de Deus para que nós possamos nos levantar e nos posicionar como trabalhadores na seara do Senhor e não sejamos pegados em desânimo, fraqueza. Basta um não temas de Deus para que nós possamos dar o nosso melhor no nosso lar. Basta um não temas de Deus para que nós possamos dar o melhor no serviço ao Senhor aqui neste lugar, para que nós possamos ser sim carregadores de troncos. Basta um não temas. O Senhor Jesus, Ele está à disposição para trabalhar em nós e para nos fortalecer verdadeiramente. O apóstolo aqui, na sua carta, nos lembra o que nós devemos fazer. E é um trilho que nos coloca em uma posição privilegiada. É um trilho porque quando nós entendemos que as nossas ações realizadas de todo o coração, ela traz esse renovo sobre nós, porque nós estamos apontando para Cristo. Quando nós compreendemos que o que eu faço para o meu irmão, para a minha irmã, o que eu faço no trabalho, o que eu faço na minha casa, ela não deve nutrir nenhuma expectativa sobre os homens, mas sim expectativas em Deus. Quando eu ajo com integridade e justiça, queridos, nós nos protegemos e nós deixamos todo e qualquer desânimo de lado dos nossos corações. Essa proposta é para mim, essa proposta é para você nessa noite. Eu confesso que nesses últimos dias eu tenho vivido um tempo de muito desânimo e de muita apatia. E estou pregando para mim mesmo nessa noite. Muitos ataques e muitas forças. Eu tenho alguns propósitos diante de Deus para serem realizados. Eu estou colocando e visualizando alguns sonhos diante de Deus. E estou trabalhando para que esse desânimo não me lance no mais profundo abismo. Estou me esforçando e buscando agradar aquele que é maior do que eu, a quem eu sirvo e tenho o privilégio de servir. Eu luto para que eu não venha criar expectativa nos homens. E tenho buscado andar em integridade e justiça. Deus tem renovado a minha força. Deus tem renovado o meu ânimo. Mas eu não cheguei ao meu potencial máximo. Eu sei que Deus tem mais para mim. Qualquer um de nós pode se sentir assim, sem exceção. Qualquer um de nós. Mas nós temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. E está a par de cada situação que nós estamos vivendo. Nada está desapercebido. Ele está trabalhando nesta causa. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero orar com você. E pela sua vida. E pela sua causa.
Eu estou aqui porque, como eu falei, de pé, porque eu preciso dessas ferramentas na minha vida. Eu preciso ser fortalecido. Eu preciso ser animado no Senhor. Se você está precisando de força, de vigor, se essa palavra foi para você, eu queria também te convidar a ficar de pé no seu lugar. E eu queria que você fizesse essa oração comigo. Você não precisa esperar o ano virar. Você não precisa colocar um projeto para um ano, no sentido de um ano específico. 2026 acabou de chegar na metade. E há muito de Deus para ser derramado sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Tenha ânimo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Clame a Ele. Fale, Deus, eu estou com ânimo nesta área. Fale com Ele, especifique. Deixe claro. Pai, me falta ânimo dentro do meu lar. Pai, me falta ânimo no meu relacionamento conjugal. Me falta ânimo, Senhor, no tratamento com os meus filhos. Me falta ânimo no trabalho. Me falta ânimo para vir para a igreja. Me falta ânimo para orar. Me falta ânimo para buscar mais do Senhor. Fale com Deus. Fala, Pai, renova a minha força. Ajuda-me, Senhor. Eu estou fraco, necessitado, preciso de Ti. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Abra seu coração. Senhor, eu estou aqui, ó Pai. Sou Deus de promessa. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem a mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor, faz cumprir a Tua palavra em nossas vidas. Faz cumprir essa palavra que traz renovo sobre nós. Estamos aqui, ó Deus, clamando a Ti para que o Senhor assim faça. Tenha misericórdia, ó Deus, de cada família, de cada pai, cada mãe, de cada trabalhador, cada patrão. Olha, ó Deus, as nossas causas, apresentamos a Ti, ó Pai amado, a nossa falta de ânimo, de motivação. Pedimos que o Senhor, Pai amado, venha sobre nós
e nos ajude, ó Deus, nos fortaleça, encha-nos, ó Deus, de vigor, nos faça fortes, altivos, nos dê, ó Deus, ó Pai amado, aquilo que nós necessitamos para passar por esse tempo. Nos dá convicção, certeza de que verdadeiramente nós podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Toma as nossas vidas. Oramos a Ti assim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você veio aqui, que bom que você é nosso convidado, que bom que você entrou nesse lugar para adorar o Senhor. Nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas, mas antes da gente fazer esse ato também de adoração, eu queria que você passasse assim seus olhos sobre esta igreja, olhasse assim para a igreja. Vamos falar, olhe mesmo assim, olhe para essa igreja. Talvez você tenha entrado aqui, não é muito costume você ficar olhando para a igreja, para a sua igreja. Faz isso aí, olha para a igreja. Assim que... Essa igreja é legal, irmãos? Esse templo é bonito? É, né? Mas toda casa precisa de manutenção. Eu quero te convidar a você abrir o texto bíblico lá no livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. E nós vamos ofertar ao Senhor. Primeiro Crônicas, capítulo 29. E nós vamos ler apenas alguns versículos para que a gente possa celebrar a Deus, também entregando os nossos dízimos e ofertas. Como é que está escrito aí na sua Bíblia em negrito, logo no início aí do capítulo? Como é que está escrito aí? Na sua Bíblia, aqui não, na sua Bíblia. Como é que está escrito? As ofertas de Davi e dos príncipes. Bênção. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, a todo o povo de Israel: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço, jovem, inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus obra para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas. Também separei mármore e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto já preparei para o santuário. E aí ele começa a relatar o que tinha preparado. Ô irmãos, ofertar é gratidão a Deus. Ofertar a Deus é expressão de amor. Esta é a casa de Deus. Essa também é a nossa casa. É aqui que a gente se encontra em vários dias da semana. E nós estamos aí chegando no próximo mês. Nós estamos em julho ainda, né? Então, mês de setembro, 13 e 14 de setembro, nós vamos comemorar 29 anos. Só que a gente precisa dar uma arrumada boa da nossa igreja. Precisamos fazer coisas. Talvez você aqui só tenha visto, certamente só viu uma parte. Mas há outras coisas que precisam ser feitas. E nós vamos, tal como Davi. Davi diz, eu separei já, daquilo que eu tenho, eu separei uma parte para o meu Deus. E isso eu estou fazendo porque eu amo o meu Deus e amo a casa do meu Deus. Nesse mesmo sentimento, nesse mesmo espírito, eu quero te convidar para você
ofertar ao Senhor para a gente dar essa arrumada na casa do Senhor. Pintar, melhorar os sanitários lá em cima. Nós vamos fazer isso porque Deus merece sempre o melhor da gente. Vamos fazer isso então? Vamos cantar ao Senhor e vamos ofertar na casa dele. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos e vamos consagrar, irmãos, cada valor que foi entregue aqui na casa do Senhor. Vamos orar aí. Pai, nós consagramos a Ti os recursos, cada oferta, cada dízimo que foi entregue na Tua casa, prova do nosso amor para contigo, nossa gratidão, porque tudo que nós temos recebido vem das Tuas mãos. E nós somos gratos, não queremos ter o sentimento, ó Deus, de ingratidão com o Senhor, porque reconhecemos mesmo que do alto, do Pai das luzes, que vem todas as coisas para as nossas vidas. Somos gratos pelos que estão trabalhando, gratos pelo salário que recebemos, gratos, ó Deus, pelos presentes que nós temos recebido, gratos porque entendemos que quem está por trás de todas as coisas é o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o Teu nome para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Amém. Queridos, só alguns avisos para a gente ficar por dentro. Quero agradecer aos irmãos pelas orações. Estou aí caminhando com melhoras. Daqui a pouco a gente volta aí em definitivo. Mas há de se ter paciência. Paciência. Minha mulher hoje falou o seguinte: eu vou dedurá-la aqui. Ela falou: meu filho, eu tenho que voltar para a igreja. Eu vou ler para ela assim: você está desviada? Estou com saudade da igreja. Então, na verdade, irmãos, a gente sente saudade, né, da casa do Senhor. Porque a Bíblia diz que é melhor, vale mais um dia aqui do que 1000 dias em qualquer